Boa noite, pessoal! Mais uma transmissão ao vivo. Hoje é quarta-feira, dia 3 de março. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje eu vou falar de uma temática aqui importante, né? Todas que eu falo aqui, claro, são importantes, mas considero que esse é um tema bem relevante do ponto de vista da vida prática, que eu vou falar um pouco sobre autossabotagem, sobre coerência, sobre valores de vida. Então isso traz alguns pontos aí de reflexão na vida prática, no dia a dia nosso, né? Eu me coloco nisso também, né? Olá, Priscila, Magali, sejam bem-vindas. Estou fazendo uma breve apresentação aqui, hoje é quarta-feira, então nesse dia, essa transmissão tem o foco de falarmos aqui, fiquem à vontade também para interagir, mas de falarmos aqui sobre como é que é essa confluência, ou seja, essa união desses fatores que regem com muita frequência a nossa vida, né? Fatores que são os valores que nos habitam, a busca por uma coerência interna e, ao mesmo tempo, a constante interação com um estado psicológico, emocional que nos leva para longe disso, que é a autossabotagem. Araceli, Thalita, olá, sejam bem-vindas. Né? Então, como é que funciona isso? Pontos importantes. Nem sempre, na grande maioria das vezes, não paramos para pensar ou acabamos não tendo tanta clareza sobre o que é ou o que vem a ser os valores que nos habitam. Valores existenciais, valores que são mais morais, sociais, mas valores de vida. Né? Então, assim, e aí vale a pena pensarmos e fazermos perguntas para nós mesmos do tipo: o que eu valorizo? Né? O que eu penso sobre a vida? Né? Sinto e percebo o mundo ao meu redor de um certo jeito. Que jeito é esse? Muita pergunta muito abstrata, Vitor. Como assim? Uma forma legal de pensar os tipos de valores que já me acompanham, de certo modo, uma forma legal de fazer isso é parar para você, em algum momento, só para um tempinho assim e se questione: se eu tivesse a varinha mágica de construir um mundo, o meu mundo perfeito, como seria esse meu mundo perfeito? Como é que eu gostaria que fosse? Como é que as coisas funcionariam nesse mundo perfeito? Essa é uma primeira base, é uma forma de me dar liberdade, né, de nos dar liberdade para pensarmos o que são esses ideais que nos acompanham aqui, que já são presentes. À medida em que nós nos permitimos imaginarmos um mundo ideal, um mundo perfeito, é um exercício que dá liberdade para que esses valores que já nos acompanham se mostrem com mais abertura. Então, que mundo ideal é esse que eu gostaria de ter, onde as pessoas ali habitassem, ou não, que não houvesse pessoas, né? Que mundo é esse? Independentemente, dê espaço para que essa imaginação flua. Esse é um modo que você começa a identificar um pouco mais certos tipos de valores que lhe habitam. Outra forma de você poder também avaliar isso é também questionar assim: tá, e aí, o que eu considero certo e errado deste mundo que já vivo e que já tenho certas experiências, né? Quando eu desconheço esses valores que estão comigo, aí reside um problema. Qual? Que à medida em que eu não tenho ciência do que são valores, ou seja, do que é uma noção de certo e errado, do que eu considero mais importante ou não dentro desse mundo, desse universo, eu não tenho ciência do modo, consciência do modo adequado de viver, de agir. E aí, essa questão por coerência, que é o que dá paz interna, que é o que gera conforto, fica mais difícil de ser alcançado, porque eu não sei bem aonde mirar ou de que jeito fazer. Certas coisas vão acontecer de modo intuitivo, outras tantas eu vou agir de modo incoerente com aquilo que eu acredito. E aí reside um nível de sofrimento. A Araceli falando ali: eu acho que um dos valores que precisamos é ter, né, honestidade.
É isso aí. Esse é um valor. Então, se eu tenho ciência deste valor de vida, honestidade, por exemplo, a tendência é que eu queira agir deste modo honesto com mais atenção consciente, buscando então uma coerência. Porque às vezes esse é um valor que está em mim, mas eu não tenho tanta clareza nele. Então, ser honesto é uma questão implícita. E não é. Se eu tenho consciência, eu posso sim ter mais atenção para que o meu comportamento, mínimo que seja, no dia a dia, ele se mostre de um jeito honesto, ele se mostre de um jeito que seja coerente. Então isso faz essa busca por esse nível de coerência. A Regiane está perguntando qual o tema, né? Estou falando sobre uma intersecção, né? Uma fusão entre valores de vida, coerência e autossabotagem. E aí, então, entra essa questão de saber mais dos meus valores para que eu, a partir desse saber, consiga ter um agir no mundo, ou seja, consiga ter um comportamento ou comportamentos diversos que sejam coerentes com esses valores. O resultado positivo disso é conforto, tranquilidade e, à medida em que eu desconheço desses valores, há um resultado muito negativo, que é o choque desses valores com as minhas atitudes incoerentes, que fazem com que eu sofra mais, com que eu sofra com mais frequência e de modo mais intenso. E aí tem um ponto que e aí eu vou inserir essa questão da autossabotagem, né? Em si, existem certos comportamentos que nos fazem agir contrariamente ao que flexibilidade para lidar com as divergências, Araceli, isso mesmo, importante ter essa flexibilidade. Existem certas forças internas nossas, vou chamar desta forma, sem me preocupar com o termo técnico adequado, mas existem certas forças que contrariam o nosso querer. Exemplo, de repente eu estava me planejando para fazer uma atividade, estava me programando para me encontrar com alguém ou para estudar algo, para trabalhar num certo tema, e de repente eu percebo que passou um certo tempo e eu fiz outra coisa, não fiz aquilo que eu queria, né? Eu fui de um jeito, às vezes, até contrário do que eu estava querendo, ou me enrolei, ou esqueci, ou ainda foram surgindo imprevistos, quando eu me envolvi com aquilo, coisas que nos levam a falar de uma autossabotagem. Parece que eu passei uma rasteira em mim mesmo, parece que eu não colaborei com aquilo que eu queria. Consequentemente, a tendência é que isso gere frustração, gere chateação. Podemos então nos entristecer à medida em que isso ocorra, sem ter muita ciência também de que isso ocorreu. Às vezes a chateação e a tristeza, a frustração serão sentimentos que virão, porém que a gente acaba não tendo ciência do que se trata. E às vezes ocorreu um lapso, uma força interna que gerou esse comportamento de autossabotagem, de um agir contrariamente ao que queria, né? Então isso vai gerando uma incoerência de ação, né? Que geralmente promove um estado de autossabotagem? Existem muitas explicações, não é unânime, não é consensual, né? Entre a parte clínica em si. Existem várias leituras disso, mas um modo como eu gosto de abordar essa temática é que muitas vezes um estado de autossabotagem acaba sendo uma defesa intrapsíquica, uma certa necessidade de autoproteção, né, do nosso inconsciente. Como assim, Vitor? Explica melhor isso aí. As defesas intrapsíquicas, elas não estão à toa no nosso ser. Uma defesa intrapsíquica, ela serve para nos defender internamente, o intra, né, o dentro do nosso psiquismo, nosso núcleo mental. Então, é comum que ao longo da vida a gente tenha situações, vivências, experiências que a gente lembre ou não, mas que deixaram ali marcas de sofrimento, marcas de dor, de desconforto, de algum nível de sofrimento emocional, e que estar em contato em termos de memória com isso diretamente gera mais dor, gera mais desconforto, como se fosse uma ferida, né? Tem uma ferida e que ali fica machucando.
Então, naturalmente, se está machucando, eu vou querer proteger, botar um band-aid, né? Botar um curativo, né? Fazer uma proteção. Essa proteção é o que a gente vai chamar, nessa metáfora, como se fosse uma defesa intrapsíquica, que não tira o machucado, aquilo que dói, mas tampa aquilo que é o nível de sofrimento, né? E aí isso às vezes se constitui lá na infância, às vezes numa fase mais juvenil ou mesmo numa vida adulta, né? Porém, a defesa intrapsíquica, o papel dela é só proteger a dor. Ela não leva em consideração aquilo que são as buscas por coerência e tão pouco por questão de valor de vida. Então as defesas ali, elas estão ali para defender a qualquer preço o sentimento de dor e de sofrimento. Então essa acaba sendo uma outra força que pode nos fazer agir com um agir incoerente que diverge daquilo que valorizamos, e sim para nos proteger. E a autossabotagem acaba sendo muitas vezes uma dessas defesas intrapsíquicas, existem diversas, inúmeras, né? Uma dessas que nos faz agir de modo incoerente, que nos faz agir de um modo com lapso, passando a rasteira em nós mesmos, nos dificultando um agir coerente, né? Em busca disso, né? A Magali falando, é verdade, é como escrever um livro com um final e no decorrer da história muda-se o final, assim é a vida. Nem tudo tem o final que nós planejamos, né? Acontecem novos fatos e muda-se a história, com certeza. Porém, e aí que é legal saber do que são meus valores de vida, daquilo que norteia um tanto do meu comportamento, das minhas ações, à medida em que eu tenho propósito, à medida em que eu entendo qual que seria esse jeito certo de viver para mim, né? O que considero valoroso, eu posso ter mais atenção consciente para direcionar as minhas ações, para direcionar o meu comportamento, né? E, consequentemente, então, ter atitudes no mundo, sim, mais coerentes, que me geram mais paz de espírito. E se eu estou atento a isso, posso notar em mim atitudes que eu desconheça a finalidade delas, que talvez me gerem autossabotagem, que também me desviem do meu nível de coerência. E aí vale a pena pensar, se eu percebo que eu estou num estado de autossabotagem, de um agir muito incoerente, a autorreflexão ela é válida, importante, mas se eu percebo que aquilo é penoso, dificultoso, ou seja, me gera dificuldade, melhor dizendo, para superar, é importante que você se permita buscar um auxílio terapêutico, que você se permita, sim, buscar um profissional que possa lhe auxiliar a gerenciar mais, a compreender mais e, inclusive, desarmar essas defesas, mas sem que isso também lhe coloque em contato com a dor. Não que não gere sofrimento. Isso é não tem uma regra clara, mas é importante, sim, que isso que dói, isso que são talvez os traumas e as marcas do passado, que possam estar gerando certos níveis de autossabotagem, que isso possa ser acolhido por você mesmo de um jeito diferente. E a prática clínica, a prática terapêutica, geralmente auxilia bem nessa questão de você poder acolher aquilo que dói e ajudar a curar mais aquela marca emocional que até então a defesa está servindo para tamponar, para tampar. À medida em que você cura, bem entre aspas esse termo, tá? À medida em que você dá um outro direcionamento para o teu sofrimento emocional, que foi construído ao longo do tempo, aquela defesa intrapsíquica, aquele curativo, se faz mais desnecessário, ele perde a utilidade. É quando a defesa intrapsíquica deixa de existir, ou ela se desconstrói. Então a autossabotagem vai sendo reduzida e saindo de cena. Isso é uma construção muito possível dentro de um espaço terapêutico, tá? Então é legal a gente poder falar um pouco disso. A Luciana falando, né? Sim, acredito que ajude. É isso aí, bem por aí. Então são pontos para a gente pensar, tá? Lidar com essas três temáticas, autossabotagem, valores de vida e coerência, é algo que ocorre no nosso dia a dia. E notar que isso está acontecendo constantemente é legal. Isso te dá mais controle sobre si mesmo, né? E ter controle sobre si, sobre os seus comportamentos, gera mais satisfação, mais bem-estar, mais alegria de viver. Então essa é um pouco da mensagem de hoje, pessoal. E agradecer aqui a presença e a participação de vocês. Lembrem-se que vocês podem se comunicar comigo, mandar directs, informações, perguntas.
fiquem à vontade para fazer isso, ok? Sexta-feira, hoje é quarta, sexta-feira, depois de amanhã, no mesmo horário, 22 horas e 22 minutos, estarei aqui para que a gente possa conversar sobre outras temáticas aqui. Valeu, Araceli, obrigado, Paulo lá, Nath, tem bastante gente aí, valeu, legal, um abraço para vocês, beijo grande, tchau, tchau, boa noite.